você abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 até o 34. Estamos falando do Sermão do Monte. E o tema da palavra de Deus nessa noite é a ansiedade e a providência. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 até o 34, a palavra de Deus diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que vos vestireis, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O livro de João 5,39 fala: examinar as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. 2 Pedro 3,18 fala: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. João 17,3 fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós estamos falando no livro de Mateus, como nós vimos, que o objetivo de Mateus é nos mostrar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Rei, o grande Rei de Israel. Hoje, como nós falamos, nós vamos falar sobre a ansiedade e a providência. Mas antes disso, nós temos que lembrar que o contexto que nós estamos falando do Sermão do Monte, Cristo está falando da constituição do seu reino, dos seus mandamentos, está falando sobre a lei, sobre o evangelho do rei, sobre o reino do rei, sobre o reino dos céus. Ele vai nos revelar qual que é o perfil de todos os seus súditos, todos aqueles que fazem parte do seu reino. Inclusive ele fala que todos aqueles que fazem parte do seu reino são aqueles que têm vida, eles são bem-aventurados, eles são sal da terra, eles são luz do mundo, eles serão perseguidos, eles não serão como os hipócritas e terão Cristo como Senhor e Rei. Anteriormente nós vimos também que ele corrigiu falsos ensinos, ele ensinou sobre a justiça, sobre a maneira de falar, de viver de forma íntegra, de maneira correta. Primeiro ele falou sobre as coisas interiores, como a bondade, pureza e honestidade. Depois ele falou a respeito das coisas externas, como dar esmolas, orar e jejuar. E a semana passada nós falamos sobre 3 metáforas que ele utilizou sobre os valores desse mundo versus os valores do seu reino. Ele mostrou que todos os que fazem parte do seu reino, eles têm que valorizar mais os valores do reino do que qualquer coisa nesse mundo. Jesus expôs 3 metáforas para nos mostrar que se quisermos fazer parte do reino dele, temos que ser leais inabalavelmente aos valores do seu reino. Não há como ter metade do corpo no reino e a outra metade não fazer parte do reino. Não há como termos Jesus como nosso Salvador e não termos Jesus como Senhor das nossas vidas. E aí vem uma grande questão. Lembra que semana passada nós falamos sobre os tesouros do céu, que nós não devemos ter esses tesouros da terra, e nós não devemos também servir as riquezas. Aí os ouvintes eles devem ter se perguntado no seu íntimo: mas então como, Senhor? Pense comigo, eles devem ter pensado assim: não vamos poder acumular tesouros nessa terra. No versículo 19 a 21 que nós lemos na semana passada.
nem servir as riquezas. Mas, Senhor, nós temos conta para pagar. Nós temos filhos, nós temos esposa para sustentar. Nós temos IPTU, lógico que naquela época não existia ainda, mas eu tinha outras taxas, outros impostos. Nós temos IPVA, nós temos impostos, nós temos que comprar alimento, nós temos que pagar água, luz, aluguel e o mais importante, internet. O que nós faremos, Senhor? Como que nós faremos, Senhor? Com certeza eles ficaram ansiosos, eles ficaram preocupados. E Jesus vai lhes ensinar a lidar com isso. Vai lhes mostrar acerca da ansiedade e vai lhes falar acerca da provisão. Primeiro ponto, a ansiedade ela cega e ela mata. A ansiedade nós sabemos que é o mal desse século. Dificilmente nós encontramos pessoas que não estejam ansiosas. Muitos de nós lutam contra a ansiedade. E a ansiedade ela mata pessoas, ela rouba a paz e causa muito sofrimento também. Ela ataca homens, as mulheres não, ataca mulheres. Ataca ricos, ataca pobre, ataca doutores, analfabetos, ataca religiosos e ateus. Nós vamos ver aqui que a ansiedade também não é somente desse século. O versículo 25 fala: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Veja, Jesus começa a tratar da ansiedade. Não é o mal do nosso tempo. E veja que é uma ordem do Senhor. Não andeis ansiosos. O que vamos comer? O que nós vamos beber? Com o que nós vamos nos vestir? Ou seja, eles estavam ansiosos pela vida. Conseguimos viver sem comer? Não. Sem beber? Sem ter algo para beber? Não. Sem ter algo para se vestir? Que? Não. Ou seja, são coisas muito importantes. Como viver sem ter o que comer? Como viver sem ter o que beber? Como viver sem ter o que se vestir? São coisas necessárias, não são coisas supérfluas. Jesus não está tratando aqui, e agora? Como é que nós vamos comprar o nosso chocolate? A nossa pizza? Como é que nós vamos comprar a nossa pizza? A nossa coxinha com catupiry? Jesus está falando de coisas necessárias. Mas Jesus vai tratar com eles sobre algo muito maior, muito mais importante. Veja no versículo 25, a parte B fala assim: não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? O que é mais importante? A vida ou o alimento? O corpo ou as vestimentas? Perceba, Jesus está começando a nos abrir os nossos olhos para o que realmente é importante. Quantas vezes as pessoas elas estão ansiosas, elas acabam ficando cegas. O que eu vou comer amanhã de meio-dia? Quantas vezes nós comemos um almoço pensando o que nós vamos jantar? Nós nem terminamos de comer uma refeição, a gente já está preocupado com o que nós vamos comer de noite. O que nós vamos comer no outro dia? O que nós vamos comer durante a semana? Então ele está mostrando também, nesse momento, que a ansiedade cega. Além de matar, ela cega. A ansiedade também está te matando, tirando a sua vida e matando o seu corpo. E Jesus fala o que é mais importante. E Jesus vai nos dar dois exemplos maravilhosos. Veja, no versículo 26, alguém quer ler o versículo 26? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olhai para as aves do céu. Observai as aves do céu. Quantas vezes no nosso dia a dia nós estamos tão cansados, tão sobrecarregados, correndo, que nós nem prestamos atenção ao nosso redor? Quantas vezes nós paramos para pensar, e Jesus fala: olhe, pare agora. Saia da sua rotina, pare um pouco, desliga a TV, pare de assistir notícias. Mas na notícia fala sobre inflação, sobre PIB negativo, sobre preços que só aumentam, sobre produtos que têm embalagens diminuídas. Quantas vezes que a nossa preocupação está em relação a essas coisas? Jesus fala assim: desliga esse celular agora. Desliga essa televisão agora, tira do jornal e observe os pássaros no céu. E o que ele fala? Eles não semeiam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiros. Você consegue ver agora isso? Jesus vai começar a tratar da cegueira que nós temos. O governo sustenta os pássaros?
Você já viu um passarinho se cadastrando para receber o Bolsa Família? Ou algum benefício, aposentadoria? Mas por que eles são sustentados? O vosso Pai Celeste o sustenta. Lembre-se da ordem de Jesus. Não andeis ansiosos. E aqui nós temos um questionamento. É errado semear, colher e ajuntar em celeiros? Claro que não. Representa a sabedoria. Somente o ser humano é capaz de fazer isso. Deus nos ensinou e nós chamamos isso de planejamento. Planejar algo que vai acontecer. Mas Jesus está nos ensinando uma grande lição. Portanto, não valeis vós muito mais do que as aves? Veja, por que você está preocupado? As aves não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiros. Você já viu um passarinho ansioso? Preocupado com o que ele vai comer amanhã? Você já viu um passarinho ansioso? Não. E eles não fazem essas coisas. E nós sabemos semear, nós sabemos colher. Hoje a modernidade já não sabe mais, né? Nós ajuntamos em celeiros, temos dinheiro para comprar as coisas no mercado, temos em tudo o nosso alimento embalado, mas andamos ansiosos. Veja o ensino de Jesus. Os passarinhos não fazem essas coisas, não estão ansiosos, mas nós estamos. Vocês valem mais do que as aves do céu. É interessante que eu quero deixar um detalhe importante aqui, porque a palavra de Deus diz aqui assim: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Está sendo votado pelo STF o aborto até 3 semanas, até 3 meses, 12 semanas. O que acontece se nós pegar um ovo de tartaruga, um ovo de algum pássaro raro? Prisão, crime ambiental. Há diversas aves protegidas, que não podem nem chegar perto delas. Mas olhem para o que Jesus está dizendo. Porventura nós, vocês humanos, não valem muito mais do que as aves do céu? Mas as pessoas não estão preocupadas com isso. Elas querem o direito de matar as crianças nos ventres de suas mães. Continuando. A ansiedade, ela é inútil. Veja o versículo 27. Alguém quer ler? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus usa uma metáfora. Quer dizer que se você vai viver, ou seja, andar um pouco mais, acrescentar um côvado à sua vida. Então quer dizer, se nós acrescentasse um côvado da nossa vida, se nós acrescentasse mais um ano de vida, mais alguns dias de vida, quando nós estivéssemos ansiosos, alguns seriam eternos. Mas acontece isso? Não vai acrescentar nem um minuto a mais, nem um segundo a mais. Vocês agem como senhores de suas vidas, o Senhor quer dizer. Vivem como se vocês fossem soberanos, como se pudesse acrescentar mais tempo em suas vidas. Vocês vivem preocupados com aquilo que vocês desejam fazer, com as suas vontades, com os seus desejos. E veja o que Jesus fala, é inútil. Vocês não conseguem acrescentar nada. Além da ansiedade também, ela é incredulidade. Veja, Charles Spurgeon ele falou assim: a nossa ansiedade não esvazia o sofrimento da manhã, mas apenas esvazia a força de hoje. Nós ficarmos preocupados com amanhã, nos dá mais força para lutar amanhã? Ou vai tirar nossas forças hoje? É como diz, nós temos que matar um leão hoje. Não matar o leão de amanhã. Nós temos que resolver o nosso problema hoje. Aquilo que vem hoje. Nós nem sabemos o que vai acontecer amanhã. E veja o segundo exemplo, está lá no versículo 28, sobre os lírios do campo. Alguém pode ler? Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto aos vestuários? Considereis como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Por que vocês andam ansiosos pelo vestuário? Aí Jesus fala assim: desligue o celular, pare de assistir o jornal, pare de olhar vídeos sobre economia, sobre política, saia da sua rotina e olhe para os lírios do campo. Olhe para as árvores, olhe para as flores. Quanto que é bonito, nós não percebemos. Muitas vezes nós esquecemos que até tem praia aqui em Itapuã.
Quanta natureza maravilhosa. A gente vê aqui tão bonito aqueles morros, aquelas árvores maravilhosas. Só que nós estamos tão presos. Tem pessoa que às vezes até dirige olhando para o celular. Andando de bicicleta com o De celular. bicicleta com o celular. O mundo, irmãos, Jesus está dizendo aqui que o mundo pode estar em colapso. O Brasil pode estar sendo engolido por inflação, altos juros. O mundo pode estar com grandes problemas. Mas Jesus disse, considerai como crescem os lírios do campo. Já viu algum lírio, exceto pessoa que tem o nome de lírio, né? Trabalhando? Eu conheço um lírio. Já viu uma flor trabalhando? Não. Elas não ganham Bolsa Família. Elas não fiam também. E Jesus vai nos mostrar algo muito importante, que está no versículo 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Veja, Salomão era um grande rei, com todo o seu poder e riquezas, ele não se vestiu como os lírios do campo, como as flores do campo. Ele vai continuar, e Jesus vai continuar o ensino, continuar a nos mostrar os verdadeiros valores. Lembra? Ele está abrindo os nossos olhos. Ele está tirando a cegueira da ansiedade do nosso coração. Veja, no versículo 30 fala que Deus veste a erva do campo. Alguém quer ler o versículo 30? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. O que é mais importante, você ou as plantas? O ateísmo fala que tudo é Deus, né? E é um erro, a heresia, não tem nada a ver. Quem que é mais importante? Quem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Você já viu uma planta à imagem e semelhança de Deus? Não. Deus alimenta as plantas, dá a elas o que beber, enviando as chuvas, e ainda as veste com as vestes mais lindas. Mas elas passam. Hoje existe, mas amanhã, conforme o texto bíblico fala, são lançadas no fogo. Ou seja, elas morrem, elas se vão. Mas vocês são mais importantes do que as plantas. Vocês são mais importantes do que os lírios dos campos. Quanto a vós outros, homens de pequena fé. Veja, ansiedade é incredulidade. Pequena fé. E nós chegamos no versículo 31, que é sobre a ansiedade incrédula. Alguém quer ler o versículo 31? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Ansiedade, falta de fé. Agora que vocês conseguem ver, por que ainda fico dizendo que comeremos, que beberemos ou com o que vestiremos? Vejam, eu não lhes mostrei anteriormente? Lembra do ensino de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 6 a 8, que diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus e o vosso Pai sabe o que de que tendes necessidades antes que lhe peçam. Os gentios que procuram estas coisas. Não é o versículo 31 diz? Portanto, não vos inquieteis. Veja, devemos ficar ansiosos? Devemos ficar inquietos? Devemos ficar preocupados? Não andeis ansiosos. Não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, o que beberemos ou como nos vestiremos. Veja, são os gentios que elegem os seus governos preocupados se vão comer melhor ou se vestir melhor. São eles que fazem das suas vidas um procurar, um buscar sempre essas coisas. São eles que quando oram utilizam vãs repetições, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. E isso é o que o Senhor Jesus está nos mostrando aqui. São eles que vivem como seus próprios senhores, como seus reis de si mesmo. E eles que pensam que seus destinos estão em suas mãos. Se eu não trabalhar, se eu não lutar, se eu não fazer, a minha família vai morrer de fome. São eles que leem a história de José do Egito. Você conhece a história de José do Egito? E acho que foi por causa de José do Egito. Acho que foi José do Egito que salvou o mundo da fome. São eles que acham que tudo que aconteceu com José foi por causa que ele era um bom menino, porque ele era sonhador,
porque ele era uma criança muito correta, um menino muito correto, ele era um bom servo, porque ele não caiu em tentação. Mas a Bíblia fala que não foi por causa dele. E veja que o texto diz, os gentios é que procuram essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Jesus está ensinando que a ansiedade ela é destrutiva, enganadora, inútil, cega e incrédula. Ela destrói nossas vidas. Ela tira as nossas forças. Quantas vezes nós ficamos ansiosos e ficamos fracos, desanimados? Ela também nos engana, porque achamos que comer, beber, se vestir é muito mais importante do que a vida e o corpo. Quantas vezes ficamos ansiosos por que nós vamos comer? Você sabia que quando a pessoa, uma vez eu vi isso num psicólogo falando, não leve para a tua vida como verdade. Mas uma vez o psicólogo falou que quanto mais a pessoa está ansiosa, que ela vai passar necessidade, mais ela come. Porque ela vai guardar, ela vai reservar alimento no seu organismo. Se é verdade ou não, é outros 500. Mas em algum sentido, alguma coisa faz sentido. Porque quando nós ficamos ansiosos, o que a gente faz? Começa a comer. Começa a comer. Doce, comer outras coisas. Nada Doce, satisfaz. leite condensado. Nada satisfaz. Ela é inútil porque apenas tira nossas forças para lutar, mas não acrescenta em nada para a nossa vida. Você ficar ansioso vai resolver o problema que você vai passar amanhã? Vai resolver o problema do teu cliente que não, só incomoda, que enche o saco? Não vai resolver. Ela é cega porque não nos deixa ver os verdadeiros valores. Não nos deixa ver as coisas que realmente são mais importantes. Quantas vezes nós ficamos preocupados com essas coisas? Esquecemos muitas vezes dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos amigos, das coisas que realmente valem a pena. Ela é incrédula porque ela faz com que nós não confiamos no Deus soberano, Deus todo soberano que providencia todas as coisas. E Jesus nos mostra como vencer a ansiedade. Aqui nós vemos o texto, quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai, Ele conhece todas as nossas necessidades. Se Deus é nosso Pai, Ele sabe das nossas necessidades. Vamos olhar um pai falho. Um pai, eu, irmão Juninho, nós somos falhos. Mas o que nós procuramos fazer? Dar o melhor para os nossos filhos. Alguma vez passou fome, Josué? Sim. Não conversa. Não é? Nós procuramos dar o melhor para os nossos filhos. Mesmo que o Pai terreno faça vocês passar fome, o Pai Celestial não vai fazer isso. Inclusive nós vamos falar mais para frente que se você pedir pão, Ele jamais vai te dar uma pedra. O nosso Pai Celestial é totalmente diferente do Pai terreno. E mesmo assim os pais terrenos cuidam dos seus filhos. Quando nós entendemos que as coisas de Deus são prioridades e as nossas necessidades são secundárias, nós começamos a ser curados da ansiedade. Quando nós entendemos que a vontade de Deus ela é melhor do que tudo e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, independente do que acontecer, nós começamos a descansar no Senhor. A nossa ansiedade se vai. E também quando nós descansamos no cuidado de Deus. Mas veja, a ansiedade, muitas vezes ela nos cega porque muitas vezes nós estamos prestando atenção nos lugares errados. Lembra que nós falamos da internet, dos vídeos, da televisão? É que nem uma vez eu aprendi uma grande lição com a minha avó. Ela falou que ela morava sozinha, num lugar que estava se tornando meio violento, muitos roubos. E ela falou assim que ela começou a ficar com muito medo. Porque ela assistia a televisão, era morte para um lado, era morte para o outro, era assalto para um lado, era assalto para o outro, era só violência e dor e tal. Ela começou a ficar com muito medo. O que ela falou? Não, eu vou tirar isso daí. Começou a tirar, começou a só escutar música, começou a colocar pregação, começou a ler mais a palavra, começou a meditar mais na palavra. Até que um dia um cara entrou na casa dela de madrugada. E a senhorinha de idade, minha avó, deu umas vassouradas nele e saiu correndo atrás dele no quarteirão com a vassoura atrás dele gritando. Por quê? Primeiro, por causa do Senhor. Segundo, porque ela não tinha mais medo. Quando nós começamos a descansar na palavra do Senhor e parar de ouvir as coisas secundárias, porque se nós olhamos, se nós ouvimos muitas coisas de algumas pessoas, ela diz assim, não tem mais jeito, irmão, vocês vão ter que fechar as portas.
Olha o que esse governo está fazendo com as empresas. A gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ficar com medo. Pois é, as pessoas olham tanta empresa que está fechando, tantas coisas que estão acontecendo. Nós ficamos temerosos. Tem ladrão para tudo que é lado, tem assassinos para tudo que é lado. Nós não vivemos mais. Olha o tanto de sequestro que está acontecendo. E ainda mais eu, que sou uma pessoa muito rica. Nós devemos descansar. Veja, eu quero perguntar uma coisa para vocês que têm filhos. Você já viu uma criança perdendo o sono, ansiosa pela manhã? Não. Ela fica às vezes ansiosa no sentido de medo. Se ela estiver com medo, às vezes assistiu alguma coisa. Às vezes mas a criança não perde o sono preocupada com amanhã. A não ser que ela tenha que sair cedo para jogar bola, alguma coisa assim, ir para a escola mais cedo, ir para o parquinho. Às vezes a criança fica ansiosa, digamos assim, mas ela fica ansiosa porque chegou o boleto de IPTU. A criança não dorme. Fica ansiosa? Nem sabe o que é isso. Veja, a palavra de Deus nos mostra, Jesus fala que nós deveríamos ser igual às crianças. Nós deveríamos deitar, descansar, dormir. Descansar no Senhor. Porque o nosso Pai Celestial cuida de todas as coisas. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Veja o que está escrito. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Lembra a palavra de Jesus? Mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E olha aqui, ó, que maravilha. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja, olha o detalhe. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porém sejam conhecidas, olha, oração. Descansar no Senhor. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Lembra, nós temos um Pai Celestial. Nós não precisamos ficar ansiosos. E veja, que se nós colocarmos as nossas petições diante do Senhor e nós crermos no Senhor, lembra, o inverso da ansiedade é crer. Descansar. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração. E a nossa mente em Cristo Jesus. Nós sabemos o que vai acontecer amanhã? Nós administramos o nosso futuro e daqueles que nós amamos? Graças a Deus que não. O que vai ser dos nossos filhos? Com quem que nossos filhos vão se casar? Qual que é a profissão que eles vão ter? Aonde que eles vão morar? Qual será que vai ser o governo que vai estar? Como que será que vai estar o futuro? O futuro pertence ao Senhor. Nós não sabemos o que vai acontecer. Por que se preocupar antes do tempo? Os nossos filhos às vezes nem têm 5 anos, 10 anos, 12 anos. E nós estamos preocupados com quem que eles vão se casar. Será que eu vou gostar da minha nora? Deus sabe todas as coisas. Ou seja, veja, é tolice, é inútil nós se preocuparmos. Nós não sabemos o que vai acontecer. E veja, abra comigo 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 6 e versículo 7. Vamos ver se Pedro entendeu bem o que Jesus falou. Olha o que Pedro fala. 1 Pedro 5, versículo 6 e versículo 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja, ele começa falando, humilhe-se, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Descanse, ore pelo Senhor. Lembra lá do quarto secreto lá? Você buscar o Senhor, que Ele vai te recompensar, a palavra de Deus diz. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê?
Porque Ele não cuida de vocês. É isso que está escrito? Porque Ele tem cuidado de vós. E por isso que Jesus vai ensinar agora sobre a providência. Voltamos lá para o livro de Mateus, capítulo 6. Na nossa confissão de fé, capítulo 5, diz assim, primeira parte. Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu poder e em sua sabedoria infinitos, mantém, dirige, dispõe de e governa todas as criaturas e coisas, desde a maior até as mínimas, pelo seu muito sábia e muito santa providência, para que cumpram com a finalidade para a qual foram criadas. E no item 7 fala assim, a providência de Deus se estende a todas as criaturas em geral, mas acima de tudo, cuida da sua igreja e tudo dispõe para o bem dela. Veja o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja, Deus mantém, dirige, dispõe de e governa todas as coisas. Quem alimenta os pássaros? Os peixes. Às vezes Deus usa até os homens para alimentar os animais. Os cachorrinhos, o gatinho, o gado em geral. Mas a maioria das vezes é providência de Deus. Se você assistir aqueles documentários sobre os leões, sobre aqueles animais, você vê todos os animais vivendo no mesmo ambiente. E todos eles se alimentam, todos eles têm o que comer, têm o que vestir. Não é maravilhoso o que Deus faz? Deus mantém ativamente todas as coisas. Não é que nem o deísmo que fala que Deus criou como se as coisas funcionassem automaticamente. E Deus fica olhando lá, aquilo lá se movimentando, como se fosse tudo um bando de robozinho. O mundo girasse naturalmente. Não, Deus é ativo. Ele faz a sua vontade. Ele que mantém todas as coisas. Amém. Você faz parte do reino de Deus? Então sua prioridade tem que ser Deus. É isso que Jesus está mostrando aqui. Tem que ser o seu reino e a sua justiça. Embora isso pareça claro, isso parece claro, não parece? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ponto. Mas muitos entendem de forma errada esse versículo. Muitos leem o versículo assim. Não anota isso daqui, por favor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está escrito assim? Estes fazem da busca pelo reino de Deus o meio para se obter coisas materiais e riquezas. Como se buscar o reino de Deus tivesse como finalidade todas as outras coisas. Ou seja, eu vou abrir uma conta no banco de Deus para mim ficar rico. Vou investir tudo no reino de Deus para depois sacar coisas muito maiores. Eles tomam o verso como um ensino, até mesmo uma promessa de obter riquezas, como obter coisas materiais. Agora me fala, qual que é a diferença deles para os gentios ou para os incrédulos? Qual a diferença daqueles que fazem das riquezas o seu objetivo principal e seu objetivo final? Como se Deus fosse um banco que a pessoa estivesse investindo. A atitude é essencialmente a mesma. A única diferença é que ao invés de buscar riquezas diretamente, eles partem para o contexto cristão. Vou ser rico, gospel. Eles agora se convencem de que estão buscando as coisas materiais de uma maneira correta, de um caminho correto. Ou seja, buscando o reino de Deus para ter bens. Veja, Jesus não disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus para que vocês obtenham dinheiro e outras coisas materiais. Vejam, o versículo é claro, ele fala, buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Comida, bebida e vestimenta. E todas estas coisas. Agora pega esse versículo e leve para o aleatório. A pessoa acha que Deus vai dar todas as coisas. BMW X6 nova. Vou investir no reino de Deus. Vou ofertar na igreja lá que BMW X6 nova é minha. Qualquer interpretação desse versículo que faça a riqueza o objetivo de nossa busca é falso.
Buscar o reino de Deus não é um meio para ter riqueza ou desculpa para buscar riqueza. Nós não devemos interpretar o versículo também de ordem cronológica. Muitas pessoas pensam que assim, devemos buscar em primeiro lugar o reino, mas logo depois buscar riqueza e outras coisas materiais. Ou seja, nós não podemos entender as palavras de Jesus como se estivesse afirmando assim: em primeiro lugar o reino de Deus e em segundo lugar as outras coisas. Não está escrito desse jeito. O primeiro ponto é olhar para o próprio versículo. Veja, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Veja, é ativo, você vai buscar. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja, é passivo, você não vai fazer nada. Não é para você buscar as outras coisas que serão acrescentadas. A primeira parte nos diz o que fazer. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. A segunda parte nos diz o que vai acontecer. Lembra, se trata de confiança em Deus. Deus supre as nossas necessidades, comida, água e vestimenta. O ensino de Jesus aqui é sobre a providência. Nós devemos viver para a glória de Deus, lutando por seu reino e sua justiça. E Ele dará providência dessas coisas, conforme está escrito em Filipenses 4, 19. Filipenses 4, 19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Mas alguns vão dizer assim: opa, então não preciso trabalhar. Opa, então não preciso acordar cedo. Não preciso lutar. Não preciso buscar sustento para minha família. Eu posso ficar em casa, lendo a Bíblia, orando, buscando o Senhor, e vai chegar as coisas na porta da minha casa. É esse o ensino de Jesus? Não. Foi isso que Jesus disse? Não. Não. Ele está nos mostrando, ordenando que tudo que nós fazemos tem que ter em vista o reino de Deus e a sua justiça. Você está trabalhando? Você está numa festa? Você está acordando cedo ou dormindo tarde? Você está buscando ser sustento para a tua família? Veja, faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo tendo em vista o reino de Deus e a sua justiça, conforme 1 Coríntios 10, 31. Faça tudo para a glória de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Buscar o reino de Deus e sua justiça é viver de forma íntegra para Ele. Ou seja, buscar o reino de Deus e sua justiça inclui meditar na palavra de Deus todos os dias, todas as noites, em todos os momentos da nossa vida. Mesmo quando eu estiver fazendo outras coisas. Veja, Salmo 1:2 fala: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe quando tu está na fila do banco? Você lembra da palavra de Deus, você começa a meditar. Ou faça que nem o ensino de Jesus aqui, olhando para os pássaros, fala: nossa, como Deus é maravilhoso. Olha só os passarinhos, olha aquelas árvores, olha essa praia maravilhosa. Quando está no trânsito, às vezes ansioso, começa a olhar para as coisas que Deus faz. Para a natureza, para o céu. Muitas vezes nós estamos tão atarefados que nós não prestamos atenção às nossas voltas. Há muitas coisas competindo também com a atenção do nosso dia. Mas em qual delas tu está tendo prazer? Em qual a tua vontade está indo? Durante todo o tempo você tem colocado o reino de Deus em primeiro lugar? É difícil, não é? Quantas vezes nós ficamos preocupados com outras coisas? Quantas vezes o reino de Deus não controla a nossa agenda? Nós estamos muito preocupados com outras coisas. O reino de Deus não controla nossos pensamentos. Nós estamos ansiosos por outras coisas. Não controla o nosso pensamento também, o nosso comportamento. Quantas vezes nós negligenciamos as coisas de Deus? Muitas pessoas falam: mas tem que ser rigoroso. A palavra de Deus tem que ser rigorosa para a pessoa. A Bíblia nos mostra que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, em amor. Se o nosso coração não quer fazer algo, não adianta nós forçarmos para fazer aquilo ali. Mas se o nosso coração não quer fazer as coisas para Deus, nós temos que verificar, examinar, como nós falamos terça-feira, se realmente nós fomos salvos pelo Senhor. Muitas pessoas faltam cultos, estudos bíblicos, não oram. Para quê? Para fazer outras coisas que muitas vezes nem precisava ser feito naquele momento. Elas têm às vezes a semana toda para se planejarem.
mas muitas vezes deixam aquele momento para fazer. Quantas pessoas, por exemplo, que vão domingo de noite? O que tem domingo de noite a maioria das vezes? Domingo de tarde, final da tarde? Os eventos em geral. A maioria das vezes são marcados no domingo. Se você olhar, por exemplo, eventos de Olimpíada, futebol, vôlei, qualquer outro evento, a maioria das vezes é no domingo. Por quê? Por que eles marcam nessas datas? Porque não interessa. Igrejas. As igrejas estão se reunindo porque não interessa. Nós vamos marcar. Quantas vezes os cristãos vivem como se fossem ateus durante os seus dias? Porque o que acontece? Eles marcam a sua agenda assim. Reunião. O que mais? Curso, faculdade, muitas coisas. Chega domingo de tarde, 6 horas da hora. Bah, marquei um churrasco agora de noite. Esqueci do culto. E a agenda está cheia de compromisso. Nós falamos que somos cristãos, mas nós vivemos como cristão. Tomamos todas as nossas decisões, vivemos nossas vidas muitas vezes como se Deus não existisse, como muitas vezes nós temos falado. Quantas vezes nós estamos ansiosos, o dinheiro está faltando, as coisas estão faltando, necessidade. Qual que é a última coisa que nós fazemos? Buscar o Senhor. Orar. Pedir para Ele nos ajude. O Warfield ele afirmou o seguinte: quantos pensam que seja irracional em Deus colocar o seu serviço antes da provisão deles para si mesmo e para a família? Quantos de nós que temos sido capazes de nos arriscar, nós não pensamos que podemos arriscar nossas famílias aos cuidados de Deus? Quão sutis são as tentações. Mas aqui o nosso Senhor admoesta a todos eles em calmas palavras: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa não é uma repreensão ao nosso ateísmo prático? Quantas vezes nós falamos que servimos ao Senhor, mas nós vivemos na prática como se Ele não existisse? Olhe para aquilo que Jesus está dizendo. Talvez todos nós tenhamos sido culpados de obedecer o verso somente até certa extensão. Fazemos um detalhezinho, não é? Segunda-feira, glória ao nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Terça-feira, que saco esse trabalho, né? Não aguento mais. As coisas não estão dando certo essa semana para mim. Não dão? Quarta-feira, desisto dessa vida. Não quero mais saber de nada nessa vida. Quinta-feira, pior. Sexta-feira, pior. Sábado, ninguém aguenta mais. Domingo vai na igreja. Glória a Deus, meu irmão. A paz do Senhor Jesus seja contigo. Muitas vezes nós vivemos dessa forma. E Jesus está nos mostrando nessa noite aqui. Busque primeiro o reino de Deus quando? Todos os dias. Talvez, muitas vezes, somos desobedientes às palavras de Jesus. Certamente nós precisamos lutar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos levantar cedo, nós precisamos estudar, nós precisamos muitas vezes, fazer curso, fazer faculdade para nos ampliar nosso conhecimento. Mas quando nós fazemos isso, é para que Deus seja glorificado? É para o Senhor seja glorificado com as nossas vidas? Jesus nos diz para buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. O que isso significa? Que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mas de forma verdadeira e de forma íntegra. Não buscar esse tendo em vista outras coisas. Lembra? O Whitefield ele observou no ateísmo prático o seguinte: que não podemos confiar em Deus para a nossa propriedade terrena, mas que devemos pedir a Ele que espere até que tenhamos nossas boas fortunas terrenas, antes que possamos ter recursos para nos voltar para eles. Quantas pessoas dizem: não, primeiro eu vou buscar as coisas, porque depois fica mais fácil de servir o Senhor, não é? Eu quero ser rico para ajudar a igreja. Eu quero ser milionário para ajudar o reino de Deus. Eu vou mandar missionários para a África. Mas não fala de Jesus para o seu vizinho. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar sempre, em todo o tempo. Qual que é a nossa missão? Ela está centrada no reino de Deus ou no nosso reino pessoal? Matthew Henry ele comentou o seguinte sobre esse verso. Ele falou assim, que significa fazer da religião o seu negócio.
Não da religião mundana que nós falamos. Mas é pensar na religião como sua grande e principal preocupação. Substitua aqui a religião no sentido de Deus. Deus é o foco da nossa vida. Ele é o centro da nossa vida. Tudo acontece por causa dele. A irmã vai fazer um bolo? Para a glória de Deus. Vai receber por isso o trabalho bem feito, não é? Mas para a glória de Deus. Uma vez perguntaram para o sapateiro o que ele podia fazer para fazer a vontade de Deus, né? Para fazer o melhor para o Senhor. Faça o melhor sapato que você puder para as pessoas. Está fazendo a obra de como que ele poderia fazer a obra do Senhor melhor. Quantos de nós que foram chamados para fazer bolo, para fazer coisas boas, não é? Para fazer pão, para atender as pessoas. Mas nós estamos muitas vezes preocupados com a África. E não, eu vou ir para a África para pregar o Evangelho lá. Mas muitas vezes nós somos chamados para ficar em Itapuã. Trazidos de ouro fino para Itapuã. Quantos de nós, não é, foram trazidos de outros lugares para virmos para cá e estamos mais preocupados lá fora? Quantos de nós têm se preocupado com o futuro, tendo em vista o reino de Deus e a sua justiça? As nossas ansiedades se baseiam no nosso reino e as nossas vontades, que as nossas vontades sejam satisfeitas, não é? A ansiedade é para saber de nós. Por que eu fico ansioso? Porque eu quero mais dinheiro. Quero mais dinheiro para pagar minhas contas. A ansiedade se baseia no dinheiro e nas riquezas. A forma que gastamos nosso tempo e dinheiro tem sido no quê? Tem sido em prol do reino de Deus ou nas nossas vontades e desejos. Nós ensinamos nossos filhos a trabalharem duro, a estudarem muito. Nem sempre. Né, Josué? Mas para o quê? Para que eles tenham bons empregos, para que eles sejam prósperos, para que eles acumulem riquezas, para que eles sejam pessoas de negócios, para que eles sejam pessoas de sucesso. Veja, nós ignoramos as palavras de Jesus até quando se trata dos nossos filhos. Passamos mais tempo, muitas vezes, assistindo TV, assistindo vídeos, trabalhando, do que buscando conhecer mais de Deus, mais da sua vontade, mais da sua palavra. Isso serve para todos nós. Muitas vezes nós falhamos em relação a isso. Um grande exemplo disso é, por exemplo, o filho chega e diz: pai, eu quero ser pastor. Eu quero ser missionário. Eu quero ajudar na obra do Senhor. Qual que é a reação dos pais? Deus tem misericórdia, Senhor. Esse guri vai sofrer. Esse guri vai sofrer demais fazendo isso com a vida dele. Um menino tão inteligente. Ser pastor para quê? Tem tanta coisa mais importante. Agora veja, o filho chega e diz: pai, eu quero ser um empresário bem-sucedido. Vou abrir uma grande empresa. O que o pai diz? Que bênção! Glória a Deus! Vai ganhar muito dinheiro, vai ter muito sucesso, vai ter uma vida que eu nunca tive. Não é muitas vezes a reação das pessoas em relação aos seus filhos? Elas estão mais preocupadas com as coisas dessa vida do que o reino de Deus. Muitos têm a carreira dos seus filhos toda planejada em suas mentes, qual faculdade que vai fazer, aonde que vai viver, aonde que vai morar. Tem poupança para a vida inteira deles, guardado, dinheiro guardado. Mas é parte de Deus a sua palavra. Quantos de nós tem se preocupado em buscar mais o Senhor e sua justiça? Quantos de nós tem se deleitado em Deus e em sua palavra? Eu falo para você nessa noite, e falo para mim também. Paremos de perder nosso tempo. Paremos de assistir vídeos, séries, filmes e vamos focar no reino de Deus e sua justiça, pelo menos essa semana. Nós devemos fazer do governo redentor de Deus e de uma forma correta a relação com Ele as prioridades mais elevadas da nossa vida. Deus suprirá as necessidades dos que arriscam tudo por Ele. Deus supre as necessidades. E para concluir, versículo 34, alguém quer ler? Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosos, não vos inquieteis. Não se preocupem, não vos inquieteis com o dia da manhã. Andar ansioso e preocupado com amanhã vai resolver o problema que nós vamos encontrar lá? Os pássaros e os lírios do campo se preocupam com amanhã? A minha cachorrinha se preocupa com o dia da manhã?
Esses dias estava acabando a ração dela, ela veio preocupada. Você não vai comprar a minha ração? Não se preocupe, eu como. Minha cachorrinha não fica preocupada. Eu nem vejo ela orando. E Deus sustenta ela. Deus supre as necessidades dos animais. Quanto mais nós, que somos filhos, a Bíblia fala que nós somos filhos. Você faz parte do reino de Deus, você é filho de Deus. Quantos que vivem atrás de cartomante gospel, querendo saber o que haverá no futuro? Tem uma cartomante gospel que vai estar em tal lugar e vai dizer o teu futuro, irmão Juninho. Eu nem quero saber. Por quê? Se nós sabermos o nosso futuro, nós vamos ficar mais ansiosos ainda, não é? Nenhuma vez eu ouvi meu primo, uma pregação dele, ele falou assim: graças a Deus que nós não sabemos quando que nós vamos morrer, não é? Porque quanto ansiosos que nós não íamos ficar. Irmão Juninho, você vai viver até 2070. Você vai ficar ansioso? Vou viver até 2070, tenho que resolver todos os meus problemas até 2070. Meus filhos têm que estar bem até 2070, é um exemplo, tá? Você vai viver até 2030. Ixi, diminuiu o tempo. Nós não fica ansioso? Mesmo nós não sabendo as datas, a gente fica ansioso. A barba começa a ficar mais branca, a gente fica, né? As dores começam a aumentar e começa a ficar mais ansioso. Muitos que se denominam profetas, quais deles acertaram a pandemia de 2020? Nenhum. Uma pandemia mundial que matou milhões de pessoas. Olhe para Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós não temos controle das nossas vidas. Quantos de nós controlam o que vai acontecer amanhã? Tenho planejado amanhã levar o Samuel na escola, o Josué vai para a escola, ir para o meu trabalho. Só Deus sabe se eu vou conseguir fazer isso. Quantas pessoas que estão vivas hoje e amanhã não estão mais? Deus controla todas as coisas. O que será da manhã? Na versão NVI fala assim: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amanhã nós temos outras coisas para resolver. Está preocupado com seus tesouros e riquezas pessoais? Está preocupado com a corrupção do governo, com os malefícios que isso trará no futuro? Não se preocupe com isso. Deus cuida de nós. Confiar em Deus é o antídoto para a ansiedade. Lembra que nós estamos vivendo no setembro amarelo, né? Setembro amarelo. Tem a ver com suicídio. Confiar em Deus é o antídoto contra a ansiedade. A ansiedade é incrédula. Deus sabe que nós temos necessidade e Ele a supre. Você confia no Senhor? Ele quem nos deu a vida e é Ele que nos mantém vivo. Lembra? O oxigênio é dele. As batidas do coração acontecem por causa dele. A vida é por meio dele. Às vezes eu sinto dor forte no meu peito e eu falo: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Eu não sei o que está acontecendo. Quantas dores nós temos, nós não sabemos o que está acontecendo com as nossas vidas. Lembre-se de Gênesis, como Ele nos criou, como nós somos sustentados por seu poder e por sua graça. Que, a partir desse dia, a partir dessa noite, nós venhamos descansar na providência e no cuidado diário do Senhor com as nossas vidas. Lutemos hoje, nos esforcemos hoje. Mas busquemos o reino de Deus e a sua justiça hoje. E deixe o amanhã nas mãos daquele que tem todo o poder nos céus e na terra e que cuida de nós. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal.